Salve, salve, galera! Boa tarde a todos. Vamos começando, então, aqui hoje o nosso segundo webinar no nosso programa Sunset da Sustentabilidade, né? O nosso projeto, na verdade. Vamos dar início, então, aqui aquecendo os tambores, né? Professor Leonardo Chiran, professor Carlos Sarrapeira, boa tarde para vocês. Boa tarde, professora Camila. Boa tarde, Camila. Boa tarde, galera. Salve todos Salve, aí. salve a todos. Um brinde. Café. Brinde, né? Um brinde, tchim-tchim. De café, né? Nosso sunset hoje está nublado, né, galera? É verdade. Está nublado, mas nada impede da gente continuar aqui o nosso projeto, né? O nosso segundo webinar hoje, tratando sobre as gerações e a sustentabilidade, né? Quais são os desafios das novas gerações para um desenvolvimento sustentável, para cidades sustentáveis do futuro, né? Vamos ver aí quem já está online, já temos gente online aí. Boa tarde ao público. A Vitória mandando boa tarde. Olá, Vitória. Pra gente aqui, né? Boa tarde, Vitória. Grande abraço. Olha só, também outro companheiro aqui de luta também, o Átila. Mandando boa tarde, meu querido. Um abraço, Átila. Salve. Olha só esqueci o nome do... Não é, porque é apelido, né? Se não me engano, o nome do John, né? John Lennon aí, né? Mas muito participativo realmente lá nas nossas aulas aí, né? Também tem mais gente aqui dando boa tarde para todos aí, né? Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Lopes também aí. Boa tarde. Grande abraço. Eco. É sério? Alguém deve estar com... Veja se é o teu celular que está no modo offline, não, ou no modo mudo, Camila. Meu celular? Eu deixei aqui no mudo aqui. O meu tá normal. Samuel também dando boa tarde pra gente, né? Boa tarde, Samuel. Muito bom você estar aqui conosco.
seja bem-vindo. Grande Douglas. Douglas, um abraço. Beleza. Vamos lá, né, galera? Então, dadas as saudações iniciais, né? Vamos iniciando aqui os nossos trabalhos nesse nosso segundo episódio, que agora, reforço, estamos no YouTube, né? Como todos aqui já estão podendo acompanhar, diferente do nosso primeiro episódio, que foi por outra plataforma, mas agora a gente está com um novo formato, né? Então, a gente vai sempre, a partir de agora, estar divulgando por aqui, né, os nossos vídeos, nossos diálogos sobre sustentabilidade, gestão. E hoje nós vamos ter aí nosso lugar de fala novamente com o professor Carlos Sarrapeira, né? E com o professor Leonardo Chiran. Hoje são as duas falas principais. O professor Carlos, como alguns já podem conhecer, ele é doutor em Geografia pela UFC, possui experiência em mudanças climáticas e alterações das paisagens da zona costeira do Ceará, atua há mais de 5 anos como professor na graduação, né, superior, dos cursos de Geografia, de Gestão Ambiental, Administração, e é também membro elaborador de projetos sustentáveis pela Transforme Serviços Verdes, certo? E o professor Leonardo Chiran, que também é doutor, mas em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Prodema, pelo UFC, né, parceiros de Prodema, com sanduíche pelo GFZ, na Alemanha, é o CEO da Ecojet Engenharia. O foco de trabalho dele é em gestão, auditoria, projetos, né, Leonardo? Execução de serviços ambientais. E também é professor universitário nas graduações de gestão ambiental, administração, gestão hospitalar. E nas horas vagas, somos comunicadores digitais, né? É verdade. Tornamos comunicadores desse mundo digital agora, né? Isso aí, é verdade. Então, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso assunto do dia, né? Falando, então, aí, introduzindo a questão das gerações e a sustentabilidade, como eu falei para vocês no início, refletir um pouco sobre quem são, quais são essas gerações, né? Quais os perfis dessas gerações que nós temos hoje no nosso cotidiano, como elas se comportam, quais são seus hábitos de consumo, de comportamento, né? E para introduzir essa fala, eu gostaria de remeter a um posicionamento de um sociólogo, inclusive, húngaro, que chama Karl Meinhani, né? E ele vem tratar justamente, dentre outras questões, sobre as gerações. E ele vem dizer que a geração ela é entendida justamente como a locação das gerações, locação geracional, que é nada mais do que quando um conjunto de pessoas, uma comunidade, compartilha das mesmas vivências, né, dentro de uma lacuna de tempo aí na história e também dentro de um território. Então, para a gente abrir esse lugar de fala do Karl Meinheim, eu gostaria de lançar aí nosso primeiro questionamento a respeito de quem são essas gerações que a gente convive hoje em dia, né? Sabendo que existem outras mais anteriores, como a geração X, a dos Booby Burners, né? Quem são essas pessoas que compõem, então, o foco desse nosso tema aqui hoje, que é a geração Y e a geração Z? Quem são essas gerações? Né? Explica um pouquinho para a gente, professor Leonardo. Antes da gente adentrar aí nas gerações em si aí, né? Essas duas gerações que estão dando o que falar, né? Estão estremecendo realmente o mundo, entendeu? E estão sacudindo aí bastante principalmente a área da sustentabilidade, a área de meio ambiente. Eu
Antes de eu começo a ter milhões de coisas na cabeça aqui, mas antes disso, tem algumas pessoas aqui dando boa tarde pra gente aqui, ó, só para colocar. Também a Ingrid, né, dando boa tarde pra gente. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde. A Marcinha também aí dando boa tarde pra gente, né? Boa tarde, Marcinha. Perfeito, tava dando eco, né, mas aí o nosso parceiro aí, Juninho, disse que tá tudo ok. Então vamos lá. Então vamos para frente. Camila, dispara, por favor, aí o... Vamos lá aqui. Isso. Bom, pessoal, então essas duas gerações que a Camila comentou aí, a Y e a Z, né, da qual a gente faz parte, né? No caso aqui, eu, Camila e Carlos fazemos parte da geração Y, né? E muitos outros alunos que passaram por nós aí também faziam parte dessa geração Y. E alguns alunos também já fazendo parte aí, a grande maioria, na verdade, da parte da geração Y, né? Poucos, na verdade, foram da geração Z, porque a geração Z é aquela geração que está começando a sair para o mercado, né? A mostrar quem é realmente, né? Aquele pessoal que está por volta aí de 20 anos, mais ou menos aí, né? Já a geração Y não, a gente já está atuante aí já há algum tempo, né? Então, a geração Y é aquele pessoal que nasceu ali na década de 80, mais ou menos, 82, 83, eu me incluo ali, não vou dizer minha idade, entendeu? Mas eu me incluo por aí, tá certo? Vi ali algumas conquistas do Ayrton Senna, né? Também a Copa de 94, entendeu? E daí para frente, então, começou a desenvolver o mundo da tecnologia, né? Eu lembro que quando eu estava... Isso aqui faz tempinho, viu, pessoal? Em 2001, mais ou menos, né? 2001, que eu estava nas aulas de informática. Olha só, quem é que tem aula de informática hoje em dia? Ninguém mais, né? A aula de informática é uma coisa que desapareceu, já está extinto, né? Igual os dinossauros, no caso aí, né? Verdade. Mas eu lembro que eu estava lá na aula de informática com a turma, né? E eis que o professor colocou para a gente o seguinte, olha, existe agora um novo sistema operacional com um layout moderno, com um layout transformador, que era o Windows 98, né? Então, o Windows 98 que surgiu ali em 98, né? Surgiu em 98. Então, começou a dar os seus upgrades, no caso, né? E quando chegou em 2000, ele estava com interface bacana. Não, longe de ser o Windows de hoje, pessoal, pelo amor de Deus, viu? Era um negócio bem primitivo mesmo, que era antigamente ali. Eu acho que boa parte do pessoal que está aqui talvez não vai lembrar disso, entendeu? Mas foi o início, né? Daquela interface bacana que o Windows apresentou para a gente. E o mais bacana, na verdade, que surgiu ali naquela época, foi que a gente adentrou a internet. A gente não conhecia o mundo da internet. Olha só, em 2000, eu não tinha, até o ano 2000, eu não tinha tido contato com a internet, né? Eu estava ainda no meu ensino médio, então em 2001 por ali, eu não tinha contato com a internet. A internet já tinha nascido antes de eu nascer, na década de 80, mas eu não tinha contato com a internet. Ela não era algo difundido, né, para a massa, né? Então, alguns setores do governo usavam, bancos usavam, né? Algumas coisas usavam aí. E aí, eu lembro do professor que falava assim, olha, tem um novo buscador na área que vem crescendo muito. Ele é chamado de Google. Google era nada antigamente, né? Porque realmente quem eram os buscadores antigamente era o Bing, o Yahoo, no caso, era muito forte naquela época, né? E aí surgiu o Google, né? E depois de 19 anos, nós temos a potência que é o Google incrível, né? E aí, então, começou então meu contato com o mundo virtual ali muito primitivo ali ainda, né? Mas essa galera do Y, que eu tô colocando aqui, que eu faço parte, que o Carlos faz parte, a Camila faz parte, é esse pessoal que, mesmo que tenha nascido no período da internet, só veio ter contato com a internet depois que nós atravessamos o milênio. Por isso que nós somos chamados de milênios, né? Essa geração Y, né? Hoje, atualmente, está com 30 e poucos anos aí, né? E eu posso dizer que eu estou na borda dos milênios, não vou dizer ainda a minha idade, certo? Mas eu posso dizer que eu estou na borda dos milênios ali, né? Tô quase pegando na maçaneta dos milênios ali para sair, entendeu?
Mas eu peguei realmente essa transformação de 2001 e agora, 19 anos depois, e não imaginava nunca que a gente pudesse ser um dia se transformar em comunicador digital, como a Camila colocou aí nas horas vagas, né, que a gente agora se tornou, né, acessando realmente YouTube e outras apps e plataformas digitais incríveis, né? Então, esse pessoal da geração Y é a geração que iniciou o contato com a internet, né? Então, é a primeira geração a ter contato realmente com a tecnologia, certo? Outras características que coloca bem aí a geração Y, e eu me enquadro muito bem nisso, eu acho que também quem vai escutar aqui vai perceber o que eu estou falando, é porque a gente é multitarefista, né? Eu, pelo menos, sou um multitarefista clássico, entendeu? Olha só, quando eu estou aqui nos trabalhos da Ecogest, ou então lá na faculdade, eu não consigo ficar mais do que 1h30, 2 horas no máximo, focado em um tipo de trabalho, entendeu? Eu preciso checar meu e-mail, eu preciso mandar um WhatsApp, eu escuto música, diariamente eu escuto música para poder não só estudar, mas também para produzir os meus trabalhos, né, os estudos ambientais, os relatórios, os monitoramentos que eu faço, que eu elaboro, entendeu? Então, eu utilizo música, você fala assim, mas Leonardo, não atrapalha a música? Rapaz, não atrapalha porque eu penso na música, eu coloco música de outra língua. Eu coloco música alemã, eu coloco música francesa, eu coloco música japonesa, não sei se o Carlos faz isso, entendeu? Mas eu tenho aqui um pop rock alemão, eu tenho uma playlist de pop rock alemão, francês, japonês, que eu não entendo o que os caras estão falando, mas fica aqui, ó, e vão me dando uma criatividade bacana, entendeu? Então, nós utilizamos diversos canais da nossa cabeça, entendeu? Então, nós somos multitarefistas, né? O pessoal da geração Y, né? A liderança, por exemplo, a outra característica importante seria a liderança. A liderança é algo que nós, da geração Y, quem trabalha em empresa, vai perceber que não gostamos daquele chefe que gosta de ser chefe. Que é chefe só porque está ali há muito tempo na empresa, que está mandando no povo, que manda só por mandar. Ele não dá aquela satisfação ao teu colaborador, não diz o porquê daquilo, e nem recebe um feedback ou até sugestão dos colaboradores, né? Então, a geração Y ela é muito questionadora, ela fica se perguntando, por que esse cara é meu chefe? Por que eu não sou o chefe dele? Por que eu não viro o chefe dele, na verdade? Porque pode ter certeza que eu penso em coisas muito mais modernas, em processos muito mais diferentes do que esse cara está propondo, entendeu? E quando ele chama desse cara, são pessoas aí que já estão com 40, 50 anos, ou perto de 60 anos aí, que estão guiando, que estão sendo gestores dele, né? Então, assim, nós somos muito ousados, na verdade, né? E essa ousadia realmente vem levando essa geração Y realmente a resultados incríveis aí, realmente, dentro da nossa sociedade, né? Feedback, gostamos muito de tanto dar o feedback quanto de receber o feedback, né? Somos muito flexíveis com horários, né? Agora mesmo, olha só, na pandemia agora, né? Mostramos a força da geração Y. Por que eu estou colocando a geração Y em destaque agora em detrimento da geração Z? Porque a geração Z é agora que está começando a entrar no mercado de trabalho. São pessoas que estão ali por volta de 18, 19, 20 anos de idade, 21 anos de idade, certo? Então é agora que esse pessoal está realmente adentrando no mercado de trabalho. Eles ainda continuam em formação, né, acadêmica, ali, né, quando eu digo formação acadêmica em faculdade, né, se especializando em tudo, mas é a geração Y que compõe a força de trabalho do Brasil hoje, que produz muito hoje, que é extremamente criativa. Então, olha só, no meio da pandemia em que tudo parou, quem não parou? Os jovens da geração Y, que têm contato com o mundo virtual, que têm contato já com tecnologia, que são acostumados a mexer com plataformas, e tira por nós mesmos, que eu e o Camille Carlos, a gente começou na nossa faculdade a mexer nas plataformas antes mesmo que os outros colegas começassem a se organizar para poder realmente transmitir as nossas aulas lá para os alunos, nossos alunos, no caso, né? Então, essa flexibilidade de horário e de lugar coloca a gente numa condição muito privilegiada perante as gerações anteriores, né? E outra coisa, o bem-estar é muito importante. Para a gente, não interessa só a questão financeira, mas a gente, além do financeiro, a gente quer ter aquela paz de espírito, né? Quem é que nunca se sentou na rodinha e falou assim, olha, eu prefiro ganhar menos e ter uma paz de espírito melhor, entendeu? Eu prefiro realmente estar com a minha consciência tranquila, tá entendendo? Então é outra característica muito forte realmente da geração Y, né?
Somos muito ansiosos, porque a internet nos deu isso, né? Tudo muito imediatista, entendeu? Gostamos de liderar, né? A gente vê muitos líderes hoje, alguns líderes, na verdade, já da geração Y, né? Então, compõe esse turbilhão de geração Y. Eu faço parte da geração Y, o Carlos também, a Camila nós fazemos parte da geração Y, né? Já as características da geração Z é o seguinte, eles são os completamente nativos digitais. Eles nasceram depois que o milênio virou, em 2001, 2002, ali no caso, entendeu? Então, eles já sabem o que é o Google, eles já sabem o que era a Yahoo, e-mail, já sabem um monte de coisa, entendeu? Então, quando eles tinham 10 anos de idade, eles tinham já... Isso já era 2011, 2012, quando eles estavam ali por volta de 10, 11 anos, né? Então, acaba que essa galera aí tem realmente, em termos de tecnologia... A gente fala assim, bom, esse pessoal que está atrás da gente, que vem depois da gente, já vem, parece, com um pendrive embutido, né? E a geração posterior não é nem um pendrive, agora já vem com outras coisas, mais modernas, né? Mas essa geração que veio depois da gente, do Y, é uma galera que já vem realmente espetado com pendrive, com HD ali, já vem com um arcabouço digital muito grande, né? E olha só o que essa geração Z criou. YouTubers, influencers, bloggers, e recentemente criaram TikTokers. TikTokers, meu irmão. É incrível, entendeu? Um mercado novo criado por TikTokers. Isso é muito incrível, entendeu? Isso é muito incrível. E aí tem marcas já vendo esse potencial, né? Já viram quanto os youtubers são importantes e são influenciadores, os influencers, os bloggers, e agora os TikTokers, entendeu? TikTokers, né? A Camila colocou esse slide agora aí do Jim, né? Então a geração YZ desenvolveu e introduziu na sociedade essa cultura do Jim. Quem é que nunca entrou no YouTube ali para como se faz isso? Como eu consigo fazer aquilo? Como eu consigo consertar isso, né? Então, esse como fazer isso, como fazer aquilo, como consertar isso, é exatamente introduzido por essas duas gerações, especialmente a geração Z. Especialmente pela geração Z, que são muito influenciadores. Olha só, é Z influenciando Y, é Y influenciando Z, né? O Z começou, os mais jovens, os youtubers e os influencers, no caso ali, e vou dizer mais, essa galera aí, do Z, eles se influenciam, eles mesmos se influenciam, né? Z se influencia com Z. E aí, quando se faz uma pesquisa de quem são as pessoas que mais influenciam eles, muitas vezes não são os artistas de TV, não são o pessoal do rádio, mas são outros da geração Z que são youtubers, que são influencers, que são bloggers, e agora que são tiktokers, entendeu? Isso é incrível isso, né? Graças a essa tecnologia difundida em massa hoje em dia, né? Então, olha só, tem essa pesquisazinha aí para a gente finalizar essa parte de abertura. 71%, tá pequenininho aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 71% da geração Z, certo? Acredita que essa frase, se eu quero fazer alguma coisa certa, eu preciso fazer por mim mesmo. Verdade. E as empresas sabem disso, e as empresas dão valor a isso, né? Então, por isso que esses jovens da geração YZ são jovens que gostam de fazer por si próprios, são praticamente autodidatas, né? Aprendem com uma facilidade imensa e estão aí mudando realmente o mundo aí. Pode passar o próximo slide, por favor, Camila? Para a gente finalizar essa parte de introdução. Olha só, a nossa geração Y, Camila e Carlos, millennials, né? Compomos hoje 34% da população do Brasil, são 70 milhões de brasileiros, né? E a geração Z compõe aí cerca de 24%, juntando as duas gerações, nós compomos aí 120 milhões de brasileiros. Não preciso mais falar nada, né? É uma quantidade imensa de pessoas que vai manter esse país com criatividade, com muita coisa diferente que vem pela frente pelos próximos 10, 15 anos aí, tá bom? É isso. Esses são o que compõem a geração YZ, né? Perfeito. E como nem tudo são festas e fogos, né? Nós temos que perceber um pouco que as gerações que nos antecederam, professor Leonardo, como você bem mesmo colocou, os baby boomers e até mesmo a geração X, que é a que de fato antecede a nossa, né? Dada pelos nossos pais, pela presença dos nossos pais, infelizmente, toda essa criatividade, essa
proatividade das gerações Y e Z foram trazidas, né, por alguns panoramas e alguns cenários que não são tão benéficos para que essas novas gerações, né, atuem. Então, é por isso que nós, né, de uma maneira bem mais aberta e, claro, pelo uso da tecnologia, nós conseguimos perceber que alguns legados deixados pela geração X e a de Baby Boomers, eles trouxeram pontos de vista conflitantes ambientais. Então, quando nós falamos, de fato, com relação à questão dos Baby Boomers, eles foram as primeiras gerações que, de fato, saíram do centro das cidades para se destinarem às áreas mais fronteiriças delas. E como nós sabemos, né, nos estudos urbanos, a cada momento que se passa, as cidades vão se adentrando em outras áreas, e esse contato com as novas áreas que antes eram florestas, eram matas nativas, fazem com que haja um conflito dessas gerações, já por si só, trazido pelo poder aquisitivo alcançado. Então, dentro de um ponto de vista econômico, político e social, os baby boomers, eles saem daquela parte conflitante de Segunda Guerra ou pós-guerra, né? E eles vivem uma ascensão financeira muito boa. Então, são pessoas que têm perceptivelmente uma questão de aumento do poder aquisitivo, a aposentadoria vai proporcionar viagens, o consumo da cultura, e nisso a questão do consumismo. Então, esse consumismo já vai gerar na geração do Baby Boomers uma grande quantidade daquele triângulo que é produzir, consumir e descartar. Só que dentro dessa pirâmide feita e elaborada, não se dá nenhum tipo de solução. E esses, muito bacana, porque os sociólogos trabalham isso, que as próximas gerações são os acumulados. É o acréscimo, é a soma das ações que vieram das outras. Então, quando a gente passa, agora sim, para a geração X, eles são, de fato, já uma geração com a perda de senso coletivo. Mas por quê? Porque eles já são de outra geração que pegam a Guerra Fria, que pegam todo aquele momento, né, de tensão, e que eles são extremamente céticos para dizer assim, eu preciso ter a minha individualidade preservada para que eu possa me impor socialmente. E é dentro dessa questão do se impor socialmente onde vai se desenvolver o marketing, a publicidade e a propaganda, que lá na frente fala-se melhor sobre essa questão do consumo, e automaticamente isso vai nos trazer um aumento ainda maior da questão da geração dos resíduos sólidos, dos problemas ambientais, da poluição atmosférica, e que eles tão pouco, na adição das gerações do Baby Boomers e agora da X, eles não vão dar a solução. Então é por isso que, ao se falar da geração Millennials, ou seja, da nossa geração Y, falada já anteriormente pelo professor Leonardo, que entre os mais novos e os mais antigos, que se divide essa geração Y, elas vão estar tão preocupadas com relação a essa questão de dar soluções. Então, é por isso que nós somos ávidos pela inovação, pelas experiências, porque nós não gostamos do que a realidade foi nos dada como legado. Então, a gente vai priorizar agora, sim, a sustentabilidade, o futuro do planeta e, sobretudo, a consciência e o engajamento que nós, cidadãos, devemos ter e também as empresas. Algo que a gente falou, né, não, professor e professora, na webinar anterior, com relação à responsabilidade social corporativa. E aí a gente chega a um ponto muito bacana, que é a geração Z, que essa geração que vocês podem ver aí no slide, ela, como já também dita pelo professor Leonardo, ela vai ter uma preocupação extremamente positiva com relação já ao legado que nós da geração Y estamos dando, que é o fato de poder se associar, se conectar, se comunicar. E dentro dos mais diversos tipos de pesquisa, essa daqui que nós trazemos para você, que é da Deloitte,
foi publicada dentro de 5 anos, a maior preocupação da geração Z, ela está conectada ao tema mudanças climáticas. Por mais que o desemprego, a desigualdade, a educação sejam temas que elas pontuem em sua grande maioria, mas o maior peso vem de um quesito ambiental. Ou seja, elas já passam à frente da geração Y em termos de conectividade com o meio ambiente, apesar de nós já termos pensado primeiro sobre a importância da sustentabilidade. Agora, a gente traz em primeira mão para vocês um estudo da Masdar, que ela fez uma pesquisa de sustentabilidade global falando pura e simplesmente dessa geração Z. E ela envolveu 4 continentes, mais de 22 países, ok? E ela trouxe, dentro do seu top 1, alguns tópicos que nos trazem e nos confirmam essas características já ditas, né, da geração Z, que é a questão da importância do meio ambiente e das mudanças climáticas, que fica no slide posterior, professora Camila. Então, vocês podem ver que nesse gráfico central, 40% e 32% de tudo aquilo que foi trazido quanto à parte quantitativa, eles conseguem fazer uma mensuração de que 32 se preocupam com as mudanças climáticas e 40 com o meio ambiente. Ou seja, muito próximo da metade do que as outras áreas vão ter seus significados, elas têm um fator importante. E aí, quando a gente passa para o tópico 2, o top 2, dentro dessa pesquisa, dentro das gerações que nós estamos tratando aqui na nossa webinar, a geração Z e a geração Y, como vocês podem ver, com 35% e 38%, né, proporcionalmente, elas são as que mais se preocupam com esse tipo de cenário, também de dados. Então, é por isso que nós estamos trazendo dados quantitativos para que vocês possam entender que nossas gerações de pais e avós nos criaram com que todos os tipos de recursos naturais eram infinitos, e principalmente a água. Então, hoje, acredita-se que 83% da geração Z, que está atingindo a população economicamente ativa, elas são taxativas com relação ao posicionamento do governo. Ou seja, em termos políticos, eles são mais ativos e eles cobram com que esses jovens busquem, né, mais palavras, mais ações com relação à sustentabilidade e, consequentemente, seus governantes. Então, é por isso que nós conseguimos ver vários ativistas que permeiam a geração Z. Já continuando nesse tópico, nesse top 3 da pesquisa da Masdar, 81%, é impressionante, diz que devem se aliar governo e empresas para que elas possam aplicar em seus processos de gestão ambiental algo envolvendo energias renováveis, tecnologias e responsabilidade social e ambiental. Ou seja, isso traz aí um acumulativo de que o que essas gerações Z estão trazendo de legado adquirido pela nossa Y e o que elas vão deixar para as futuras. Ou seja, dentro do próximo slide, 83% ainda acredita que o setor privado ele tem que adotar. E algo dito, e ressalto, na nossa primeira webinar, nós fizemos, e ainda não saiu a publicação, de que poucas empresas a nível de estado do Ceará se preocupam com a sustentabilidade, destinam algum espaço para tal. Então, boa parte dos jovens, 64% dentre eles, já percebem que as empresas fazem apenas o mínimo. E esse o mínimo é somente para que elas consigam atingir as regulamentações ambientais para poder atuar. Ou seja, nós estamos passando por média. Nós, inclusive geração Y, estamos atuando em empresas que muitas vezes estão passando por média. Então, por isso que nosso questionamento, professor Léo, cabe muito dentro dessa pesquisa. E elas nos ressaltam que isso, de fato, é verdadeiro,
trazendo aquela pesquisa, aquele artigo que nós publicamos e que ele vai dar vazão e comprovação a isso daí. Então, pode-se perceber que esse questionamento de geração Y e Z para com as pessoas que estão ali presidindo as empresas, ou seja, estão nas camadas, nos estratos corporativos mais altos, 53,6 anos, ok? É a média de idade dos CEOs dessas empresas que nós estamos atuando e que a Z está vindo aí para ser, né, futuro empregado delas. Então, a empresa dessas gerações anteriores, as X, a de Baby Boomers, elas estão ali passando por média e nós estamos vindo como mão de obra questionando essas gerações passadas que estão nos mostrando como insustentáveis. Perfeito. Professor Carlos, vou pegar aqui minha caneta. Eu vou pegar aqui um papel para poder assinar embaixo tudo que você falou aí. Perfeito, amiga. É isso mesmo, entendeu? A leitura, eu estava até conversando com pessoal, né? No caso aí, agora com a plateia aqui, o pessoal que está assistindo a gente conversando anteriormente, e a gente não conhecia a pesquisa da Mazda, né? Ela foi a primeira pesquisa global a trabalhar, né, a pesquisar sobre uma geração, e aí eles foram em cima da geração Z. Por quê? Porque a geração Z é o futuro da sustentabilidade. A geração Y já perdeu a sua chance, entendeu? O que a gente pode agora fazer é contribuir realmente com a Z que vem pela frente, entendeu? Correr atrás do que foi perdido e agora contribuir com a Z que vem pela frente aí, né? O Heleno colocou aqui uma coisa interessante, né, que essa questão demonstra a dependência do mundo moderno com as máquinas, né? Tem empresas que sem elas praticamente param, verdade. Faz todo sentido, sim, até porque com a tecnologia que a gente tem hoje, meu amigo, realmente não, se as empresas não se modernizarem, se elas não adquirirem seus sistemas, né, no caso, de acordo com a tecnologia que a gente tem hoje, plataformas digitais, na nuvem, enfim, N coisas. Até teve uma pessoa que colocou aqui, o Igor, no caso, colocou perguntando sobre a questão do pendrive. Não existe mais pendrive, tudo nuvem hoje em dia, né? Então já era pendrive, na verdade, né? Então, a geração próxima, futura da Z aí, a Alpha, no caso, já vem com tudo na nuvem, na verdade, né? Mas, enfim, essa dependência, ela existe e ela vai cada vez mais existir. E agora, pessoal, entenda. Não fiquem com medo da tecnologia. Foi uma coisa que eu coloquei em uma das minhas aulas de sistema de informação para uma turma anterior, que eu coloquei uma frase lá e coloquei o seguinte: quanto mais as empresas investem em tecnologia, acho que vocês se lembram, né, meninos? Eu coloquei aqui para vocês, né? Quanto mais as empresas investem em tecnologia, mais humanos, certo? As empresas nos deixam. Por que isso? Porque tarefa de humanos é para ser feito por humanos. Tarefa de máquina é para ser feita por máquina. Mas, professor, que porra é essa que você está falando, entendeu? Pessoal, por muitos anos, humanos foram colocados para fazer tarefas de máquinas, de ficar preenchendo planilha, de ficar fazendo coisas repetidas. Isso aí vai ser feito realmente cada vez mais por máquinas, por sistemas, por robôs, no caso. E os humanos vão ficar com aquilo que nós nos diferenciamos, em essência, dos robôs e máquinas: a nossa criatividade. Lá na frente eu vou discutir um pouquinho sobre isso daí, mas nós teremos, pessoal, nos próximos 10, 15 anos, anotem isso aí. Pega um caderno aí agora, aí, certo? Um caderno, um post-it, uma post-itzinho, né, para colocar na parede lá, né? Ou no seu computador, ou no seu celular aí, aquele blocozinho lá do celular. Dentro de 10 a 15 anos, teremos a sociedade mais criativa da história, entendeu? Mais criativa da história. Por quê? Porque aquilo que é para ser repetitivo vai ser feito realmente por máquinas, e os seres humanos ficarão por aquilo que nos torna especial em essência, né? Que são as experiências e a criatividade, certo? Bom, mas só continuando aí a pesquisa da Mazda, no top 4, né, que eles apresentam, porque está pequenininho, deixa eu olhar aqui no slide mesmo aqui. O top 4 vai falar
é que os jovens estão fazendo mais, esses jovens YZ estão fazendo mais para a sustentabilidade, né? Metade dos jovens globais acreditam que fazem mais do que a maioria dos jovens das gerações anteriores. E é verdade. Se você for ver, nos últimos anos, olha a quantidade de produtos sustentáveis que surgiram. Olha o mercado sustentável que surgiu. Olha a quantidade de veganos que estão, né, aderindo a esse modo, né, de esse lifestyle, no caso, né? Olha a preocupação grande com nossos biomas. Nos últimos 10 anos, a gente vem colocando em pauta nas redes sociais e também nas mesas de bares mesmo, encontros de amigos, colocando em pauta a discussão ambiental, que isso nunca acontecia. Isso sempre era política, economia, entre outros, futebol, né? E agora colocamos o meio ambiente em pauta, né? A preocupação com o desmatamento da Amazônia, a preocupação com o desmatamento... Eu fico preocupado porque a gente só fala do desmatamento da Amazônia, mas o meu mestrado e doutorado foi todo dentro da Caatinga, e eu acho a Caatinga maravilhosa. Para mim é o bioma mais lindo que existe, a Caatinga. Mais incrível que existe. É a tecnologia mais incrível que existe, pessoal, se chama Caatinga. Se nós parássemos para poder estudar perfeitamente todos os processos intrincados e complexos que a Caatinga nos mostra diariamente durante um ano, a sua belíssima transformação, né? A cada estação chuvosa e a cada estação seca, a gente poderia criar mecanismos e máquinas e processos a partir das ideias inovadoras que a Caatinga nos deu, no caso, né? Então, para mim, muitas vezes a pessoa fala lá, às vezes aqui mesmo do Ceará vai defender a Amazônia. Pô, defenda contra o desmatamento da Caatinga. Moramos aqui, cara. Moramos na Caatinga, moramos no semiárido, entendeu? Tá? Composto quase que exclusivamente por Caatinga, né? Poucos enclaves úmidos aí, né? Mas basicamente por Caatinga. Pouca zona também de costeiro e tabuleiro, né? A grande maioria é Caatinga. Mas continuando, esses jovens então estão preocupados. Esses jovens eles são muito mais sensíveis à sustentabilidade e, além da sensibilidade, botam em prática. Quantas pessoas você já ouviu falar que fazem reciclagem em casa? Que estimularam seus pais a fazer reciclagem? Que estimularam seus condomínios a fazerem reciclagem, coleta seletiva, no caso, né? Então, realmente, esses jovens são muito mais sustentáveis do que as gerações anteriores. Por favor, Camila, a top 5 aí. Beleza. No top 5, os jovens estão preparados para boicotar empresas que não são sustentáveis, é verdade. 49% desses jovens disseram que pagariam mais, né, para comprar produtos e serviços que fossem mais ambientais. E 31%, na parte de baixo aí do slide que vocês estão vendo aí, 31% já boicotaram alguma empresa que não pratica, né, a sustentabilidade. E no caso, quando a gente coloca aqui a sustentabilidade, também não pratica a responsabilidade social, certo? Então, no caso, eu mesmo já boicotei realmente uma empresa, deixei de comprar, deixei de adquirir produtos de empresas que realmente não atendessem ao padrão da sustentabilidade ou responsabilidade social. Quando ele coloca aqui em boicotar, pessoal, não é causar algum dano, não, viu, pessoal? É para poder realmente não comprar. O boicote é não comprar, certo? No top 6, pessoal, a mudança de comportamento é necessária para que haja investimento em energias renováveis, e não só realmente em energias renováveis, mas sim para ações em sustentabilidade. E o que movimenta? Por que esses jovens estão pressionando tanto os governos? E a gente vê a cada COP, né? A cada encontro da COP, a gente vê mais e mais manifestantes, a gente vê mais e mais debates nas redes sociais, né? Pessoas se manifestando, compartilhando, entendeu? E aderindo a essa causa, que vamos convir que é o seguinte: durante muitos anos, pessoal, a causa ambiental ela ficou muito na questão romântica, né, Carlos? Concorda comigo? Concordo plenamente. Camila, concorda? Verdade. A gente ficou muito no romancismo.
na utopia, né, naquela coisa bonita que é o futuro, pode ser que aconteça isso, se tiver uma melhoriazinha aqui, uma melhoriazinha ali, tá bom, tá bacana, entendeu? Então era muito romântico esse assunto, né? Até que realmente acordamos de vez quando os primeiros resultados mostrados ali na Eco Rio +20 e entre outras COPs que apareceram depois, mostrando o efeito devastador realmente das mudanças climáticas, no caso do aquecimento global, né? E aí, então, isso ficou realmente algo irreversível, e aí por isso que os jovens colocam que um dos rumos a ser tomado, uma das tendências e um dos desafios dessa geração é apoiar governos, instituições, ações voltadas realmente para energias renováveis e abolir completamente as energias vindas dos combustíveis fósseis, né? E foi ranqueado, então, aí quatro percentuais aí que eles colocaram, que o primeiro ranking é aqueles que nós queremos uma sociedade que valorize mais o meio ambiente, 48%. Né? Ou seja, isso é bacana, não foi colocado uma outra coisa, não foi colocado mudança climática, não foi colocado qualquer outra ação, mas e sim um desejo, pessoal. Olha só a mudança de mindset, olha só a mudança de perspectiva. Dá para entender, pessoal? Não foi colocado aqui um problema, porque o país lá na Ásia está quase afundando porque está aumentando o nível do mar, ou porque espécies estão sendo extintas. Não, pessoal, um desejo da sociedade. Queremos uma sociedade que valorize mais o meio ambiente. Fantástico isso. Fantástico. Geração Z vai mostrar muito aí para a gente nos próximos 10, 15 anos. 42% disseram que precisa de uma boa educação para que isso aconteça, né? E aí sim, 38% colocaram realmente as mudanças climáticas como sendo um ponto crucial para que mude, né, a direção para as energias renováveis. Top 6, por favor. Top 7, Camila, por favor. No top 7, a influência da educação, no caso. Né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a educação. E como a educação é fundamental para isso tudo, é a mola mestre para isso tudo, a educação. E como a gente está muito atrasado, galera. Né? No top 7, a gente coloca o seguinte, que 82% desses jovens colocam que são influenciados pela família, né, no seu modo, na sua educação, na sua formação, né, como pessoa, agora faltou a palavra aqui, como cidadão, no caso, né, e 74% colocaram, então, as instituições educacionais, né. Só que preste atenção, vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho aqui, galera, é o seguinte, a geração Y e a geração Z, aqui no caso essa pesquisa se tratou só da geração Z, então vamos focar realmente aqui na geração Z. Essa geração Z, ela está sendo criada por pessoas da geração X, que são pessoas que têm um certo interesse na sustentabilidade, na preocupação, mas que é um tanto faz, tanto fez, né? Certo? Então essas pessoas estão formando a geração Z, seus filhos que estão dentro da geração Z. E eles ficam questionando algumas ações dos seus próprios pais e avós. Né? Pô, por que meu pai age assim? Você já deve ter ouvido falar que alguma criança ou algum adolescente, vamos colocar a geração Z, já são adolescentes, né? Quase adultos, alguns adultos já, né? Devem ter reprimido o pai que jogou uma latinha pelo vidro do carro, né? Que jogou um papel no chão, uma ponta de cigarro, entendeu? No chão, né? Ou então, mesmo dentro de casa, que terminou de fazer alguma fritura e jogou aquele óleo dentro do ralo lá da pia, né? E aí essa pessoa reprimiu, mãe, não faça isso, pai, não faça isso. De onde é que ele adquiriu esse conhecimento? Foi da família? Não foi da família, porque da família não se ensina tanto, a não ser que os pais tenham realmente sejam entusiastas e aí adentre, né? Ensine realmente alguns conceitos. Mas, basicamente, as instituições educacionais. Olhem o peso da educação para a formação do cidadão sustentável. A formação de um cidadão sustentável é superior à formação de um cidadão, vamos colocar assim, cidadão ético. Um cidadão sustentável, ele está acima do cidadão ético. A sustentabilidade é algo
tão mais complexo, é algo tão maior, entendeu? Que vai envolver ética, que vai envolver preocupação com o ser humano, que vai envolver uma série de pilares, entendeu? De preocupações, com o meio ambiente também, é claro, né? Que esse cidadão, a formação dele é muito mais complexa. E quem que forma esse cidadão complexo, basicamente? São as instituições educacionais. E se as instituições educacionais falham, como a gente vai ver daqui a pouco no slide para frente, se elas falham, também falhamos na formação do cidadão sustentável. E aí temos que recorrer, então, à família, mas muitas vezes a família não dá esse arcabouço total. De qualquer forma, o Geração Z, ela se sustenta dentro aí da formação família e instituição educacional. Certo? O top 8, que a câmera passou aí, os jovens, então, estão colocando o seguinte: países que são vistos como líderes de tecnologia limpa. E aí esses jovens, então, colocaram que como a Alemanha, o grande país, né, líder em investimento em energias renováveis e tecnologias limpas, né? O Brasil, no caso, está no top 10, não está, na verdade, perdão, o Brasil não está no top 10, nem lembro qual é a posição do Brasil, eu olhei até a pesquisa, está lá atrás, na rabeira, por sinal, está bem distante mesmo, mas ele nem fica perto, né, do top 10 aqui, lembrado pelos jovens, certo? Como um país líder em tecnologia limpa, e olha que a nossa matriz, ela é uma matriz formada bastante por matrizes, né, limpas, né? Nós temos aqui uma matriz hídrica, nós temos eólica, biocombustível, solar, enfim, mas basicamente a matriz hídrica, no caso, a hidráulica, no caso, que sustenta esse país aqui, né, em grande parte aí, e mesmo assim nós não fomos lembrados por esses jovens do mundo inteiro, né, como um líder em tecnologias limpas. E aí o país mais lembrado foi a Alemanha, e aí eu vou colocar a minha situação particular. A Alemanha, eu morei durante 6 meses na Alemanha, vou contar rapidinho aqui, ver esse caos aí, meninos. Eu morei 6 meses na Alemanha e eu vi em várias vezes painéis solares na Alemanha. A Alemanha também é conhecida como desenvolver tecnologia de aerogeradores, né? Tecnologia de eólica, energia eólica, no caso, né? Eles exportam essa tecnologia para o mundo inteiro, inclusive aqui para o Brasil, né? Mas eu vi muitos painéis solares na Alemanha e eu ficava perguntando, poxa, eu morei lá o período de nebulosidade muito alta, que foi o período do inverno, né? Entre novembro e abril, no caso, né? Eu ficava perguntando, pô, por que esse país incrível que a Alemanha consegue ter mais painéis e produzir energia sustentável mais que o Brasil, né? Por que aqui é mais difundido? Se aqui a nebulosidade é alta, a produção é menor, e lá a gente tem um sol maravilhoso no Brasil. No Nordeste nem se fala, né? A gente tem um sol para cada um aqui, e mesmo assim a gente é tão atrasado realmente com relação à energia solar, né? Em pesquisa em energia solar e difusão dessa tecnologia maravilhosa, né? Olha só o Japão também, tem cidades aí que são tomadas por painéis solares, e a gente está ainda muito atrás, muito aquém desses países aí, tá certo? Por favor, top 9, Camila. No top 9, os jovens, então, acreditam que as energias solares e eólica devem ser prioridades, então, para o futuro, e aí eu comentei exatamente isso, né? E 63% desses jovens acreditam que a energia solar é o caminho, né, para essas energias limpas, e 49%, então, é a energia eólica, tá? Então, já comentei isso aqui no slide anterior. Por favor, caminha ao top 10. E no top 10, então, para poder encerrar as 10 melhores respostas, 10 melhores perguntas aí da pesquisa da Mazda, é sobre o comprometimento, então, que os jovens possuem em criar um futuro sustentável. Eu estou dando ênfase aqui, a gente colocou aqui esse do meio, né? Os países emergentes, porque o Brasil está incluindo nos países emergentes, mas aí tem aí 48%, aí você pode bater palma, você pode se animar, né? Bom, 48% dos jovens
realmente querem um futuro sustentável. Quando eu vi isso, eu fiquei preocupado, galera. Porque eu pensei que a gente ia ter uma geração Z falando que 85%, 90% desses jovens da geração Z pudessem realmente querer um comprometimento com o futuro sustentável, mas não, a gente só tem 48%. E eu fiquei me perguntando, por que só 48%? Possivelmente, isso está muito ligado à educação. Os países emergentes são países em que a educação ainda falha muito. E eu coloquei para vocês que o cidadão sustentável é algo que está acima do cidadão ético, e esse cidadão sustentável é muito mais complexo do que o cidadão ético, né? E se a educação falha na formação desse cidadão sustentável, falhamos na formação de um cidadão sustentável. Com isso, se reflete nesse baixo percentual, que eu acho baixo percentual, porque isso aí se é só uma geração, né? E a Z, que é a mais comprometida com o meio ambiente, só são 48%, imagine as outras gerações, né? Aí eu fiquei mais preocupado, na verdade. Bom, essas duas gerações, pessoal, elas têm, então, conceitos muito fortes vindo com elas, né? O tal do eco-friendly, do cruelty-free, né? Ou seja, vamos botar assim, que seja que os animais sejam livres de testagem, né? Ou seja, a indústria dos cosméticos cada vez mais avança para essa questão do eco-friendly e também para o cruelty-free, né? Ou seja, sem haver teste em animais em nenhum dos seus processos, em nenhuma das suas etapas de teste, né? De sua produção de cosméticos, né? O low toxic, né? Deixar de privilegiar o low cost, ou seja, produzir algo muito barato, mas também degradar o meio ambiente e, na verdade, dar preferência para o low toxic, ou seja, aquilo que seja de menor impacto possível para o meio ambiente, certo? Bom, esse slide que a Camila colocou aí, já no caso, já adentrando na parte do consumo, né, Camila? Não, ainda não. Ainda tem alguns. Não, esse agora é do consumo, tá? Que fala sobre os milênios aí, no caso. Bom, então, para a gente fechar aí esse raciocínio, né, até então, é importante, então, a gente fazer aí tirar um entendimento disso, dessas falas bastante aprofundadas que vocês fizeram agora, né, esse retrospecto, trazendo um pouco desse histórico e do que vem sendo construído até agora, mas há de que precisamos reconhecer que essas duas gerações principais, né, desse nosso debate de hoje, a Y e a Z, elas acabam sendo originárias de gerações passadas que podemos dizer que foram insustentáveis, né? Embora tivessem uma ideia de estabilidade, tivessem se movimentado popularmente por melhorias das condições de vida, de consumo, de desenvolvimento, né? Inclusive nos períodos aí trazendo para a época para a nossa dimensão brasileira, né? Historicamente e politicamente falando, que o próprio período de Juscelino Kubitschek, da década de 50, né, da expansão do Brasil, da urbanização, do desenvolvimento das cidades, foram ainda dentro dessa perspectiva das gerações anteriores à geração Y, né? E que tudo isso trouxe consigo, carregou consigo como consequência uma ideia de insustentabilidade desse sistema no futuro, que é o que nós já estamos sentindo agora, na verdade, há algumas décadas, né? Há 2, 3 décadas aí para trás. E que, então, a gente pode entender que, a partir de agora, né, da nossa geração Y aí para frente, sobretudo a Z e as próximas, somos responsáveis, né? Somos responsáveis por uma mudança, para que esse cenário de insustentabilidade possa tentar ser revertido ou, ao menos, mitigado, né? E é aí onde eu
coloco a questão do consumo, porque o consumo acaba sendo decisivo na nossa dinâmica de vida, né? É o que envolve a produção, é o que envolve a forma como a gente encara a necessidade de uso dos objetos e, em consequência, como a gente descarta e etc. Então, qual é a responsabilidade que essas gerações Y e Z vão ter com esse consumo a partir de agora, né? Será que existe um comprometimento com a questão sustentável? Ou será que é um comprometimento com a necessidade de sobrevivência que vai ditar esses mecanismos de mudança? O que é que vocês acham disso? Show, professora Camila, bacana. Na verdade, a geração Y e a geração Z, né, vem forçando, então, forçando aí as empresas, né, a mudarem seus processos, a mudarem a sua forma de produzir, a mudarem realmente os produtos e serviços também, né, para a sociedade. Olha só, de acordo com essa pesquisa que a gente mostra agora, né, 75% dos milênios estão dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis, né? Então, 75% da geração Y está disposto a pagar por produtos sustentáveis. Por favor, Camilo, próximo. 73% também, aí já coloquei, né? 75%, 73%, aqui já é uma outra pesquisa, mas que você vê que fica pareio aí no caso, né? Dos milênios realmente a gastarem por marcas mais sustentáveis, né? Por favor, Camila, passa. E aí, no caso, entrando para a geração Z, aqui daí vocês viram que a geração Y, né, que agora tá botando a mão na massa, é a mola propulsora do país hoje, somos nós da geração Y, né? E a geração Z, então, adentrando no mercado de trabalho devagarzinho, mas eles já estão com um pensamento já também vislumbrado aí para a sustentabilidade, responsabilidade social, né? Olha só, essa pesquisa lá nos Estados Unidos, né, de dezembro de 2019, muito recente agora, na verdade, tá? Com mais de 2.000 consumidores somente da geração Z, tá? Que eles têm tomado a decisão, 62% desses jovens preferem comprar de marcas sustentáveis, certo? Então, essa pesquisa mostra que a cada geração a sustentabilidade está sendo incorporada ainda mais aos produtos e serviços. Por isso que eu estou muito confiante, muito otimista de que nós, daqui a poucos anos, na verdade, daqui a 10, no máximo 15 anos, ou seja, nesses lapso de tempo aqui no caso, nós teremos realmente, sim, uma sociedade extremamente sustentável, uma sociedade muito responsável socialmente, tá? Que está muito mais comprometida, de fato, com os problemas, realmente, não só do meio ambiente, mas da sociedade em si, né? O estudo também aponta que todas as gerações estão preocupadas com o meio ambiente. Todas as gerações, dessa mesma pesquisa agora, da First Light, certo? Está preocupada com o meio ambiente, ó, 73% da Z, 78% da Y, 84% da X, e até mesmo dos baby boomers, no caso, né? 73%. Né? Então, todos estão preocupados com o meio ambiente, mas os Z são a geração Z e Y que estão colocando a mão na massa, né? A mão na massa para transformar, tá? Pode passar a câmera, por favor. E aí vem os desafios. Entrando agora naquela pergunta que a gente colocou lá no banner, né? No folder para a live de hoje, né? Para o webinar de hoje, que são os desafios para essas gerações. Olha só, pensa comigo. Deixar de consumir, pessoal, isso é muito utópico. Essa coisa de você pensar assim, não, temos que baixar o consumo. Não vai acontecer, certo? Por quê? Porque nós estamos inflando o planeta. Por mais que a gente esteja crescendo a um ritmo mais desacelerado, o planeta inteiro cresce em termos de população, mas em ritmo desacelerado, está aumentando a população, né? E essa população, além de ficar velha, né, são ainda populações de gerações anteriores que gostam de consumir, temos as gerações novas, a Y, a Z e a próxima,
que gostam do bem-estar, que gostam de se sentir bem. A preocupação, então, é o seguinte, se essas gerações gostam de consumir e que vão continuar consumindo, como, então, dar conta dos recursos naturais finitos do planeta? Que nós só temos uma casa, cara. Pode ter certeza que o Elon Musk, lá da SpaceX, não vai construir espaçonave para a gente todo mundo ir para Marte, entendeu? Não existe isso. Nós só temos essa casa e temos que cuidar dela, certo? Então, passamos a consumir mais recursos. E aqui, no caso, a Ana aponta que até 2030, que é o espectro da Agenda 2030, no caso, aponta um aumento de uso em todos os setores da sociedade. Um consumo de água. Então, consumimos mais recursos naturais, consumimos mais água, certo? Todos os setores vão aumentar o consumo de água até 2030. Agora, na pandemia, então, todas as companhias de saneamento do Brasil já registraram aumento de consumo de água. Estava pensando sobre todos registraram isso, certo? Passa, por favor, Camila. E também vamos passar a consumir mais também energia. Até 2040, já passando da Agenda 2030, vamos também consumir ano a ano 2,2% ou 2,5%, chegando até picos de 3% de crescimento por ano no consumo de energia. Então, pensa comigo. Vamos lá. A gente consome mais recurso natural, a gente consome mais água, a gente consome mais energia. Logo, geramos mais o que? Resíduos. Logo, geramos mais resíduos. E, meu amigo, o que fazer com essa montanha de resíduos? O que fazer? Vamos colocar tudo em aterro sanitário, que em 10 anos já vai para o espaço? Já era, né? Para de funcionar. E aí vem exatamente o que essa geração Y, e principalmente a Z, já vem pensando. Nós gostamos de consumir, mas vamos consumir de forma mais consciente. Por isso que tem um mercado crescente, pessoal, aí, na verdade, vários mercados crescentes para atender a esse consumo que vai continuar crescendo, né? Não é mais um crescimento de consumo exponencial, mas é um consumo sustentado ano a ano, tá? E que agora esse consumo ele está sendo canalizado ou revertido para um consumo mais consciente. E o que é consumir consciente? É consumir coisas que sejam a partir de transformações, a partir de energias limpas, no caso, né? De matrizes limpas, né? Então, por favor, passa aí, Camila. Um mercado que ganha muita força nos últimos anos aí, e esse é o tema do nosso próximo web, né, meninos? É a questão da moda sustentável, a gente vai tratar sobre isso, sobre moda sustentável, e aí a gente vai trazer convidados para poder trabalhar com a gente aqui, mas é um dos setores, pessoal, que mais polui o meio ambiente do mundo. É o setor da moda. A indústria têxtil, pessoal, é uma das indústrias que mais polui as águas dos rios do mundo inteiro. Não só do Brasil, mas China e outros países, Índia, no caso. A Índia, pelo amor de Deus, nem se fala. Índia, China, Brasil, campeões de poluição de água. Né? E a indústria têxtil, para atender a indústria da moda, né, acaba poluindo muito. Então, uma das alternativas que vem ganhando muita força é essa moda sustentável, certo? Então, a partir da reciclagem, né, e da reutilização de materiais, da transformação daquilo que seria jogado em aterros ou mesmo seriam perdidos no meio ambiente, que estariam poluindo, né, montanhas de lixo têxtil, resíduos têxtil aí no caso, isso agora está sendo convertido para a moda sustentável. Olha só, tem óculos de madeira hackeada, de madeira, né, que é licenciada no caso. Nós temos a Osklen, né, que é uma das marcas mais famosas do mundo aí, está investindo pesado, desfile inteiro, pessoal, sendo feito lá na Paris, né, na Fashion Week de Paris, na Fashion Week de Milão, no caso, só com moda sustentável. Adidas, Nike, no caso, produzindo vestimentas e também acessórios como tênis, cinto, a partir de materiais reciclados. É incrível isso, certo? Então, é uma das alternativas para poder a gente reduzir essa montanha de resíduos, já que o consumo ele vai crescer de forma sustentável, não exponencial, mas de forma sustentável, para atender realmente esse público da geração Y e Z. Por favor, Camila, passa.
Outra também alternativa que as pessoas estão fazendo aí, no caso, é consumir mais produtos orgânicos ou mesmo de produtores locais. Você acaba tendo realmente um impacto menor no meio ambiente, né? Produtos orgânicos e de pessoas que produzem localmente, né? Agroecologicamente, né? Claro que para atender uma demanda muito grande, ainda é necessário fazendas para atender monoculturas, no caso. Mas cresce o mercado cada vez maior de alimentos orgânicos. Aqui em casa mesmo, devagarzinho, a gente está substituindo algumas frutas, entendeu? E verduras por alimentos orgânicos. Muita gente agora na pandemia, né? Muita gente agora na pandemia passou a utilizar a sua cultura que eu coloquei nos slides anteriores, para produzir em casa hortaliças e frutas, né? E verduras, no caso, aqui na sua própria casa. Olha só esse canteiro que eu coloquei aí, que a gente colocou aqui, né? Você tem aí coentro, cebolinha, manjericão, salsa, tomate cereja, alface, entendeu? Tudo sendo produzido em casa. E como é que você vai abastecer, tratar, no caso, essas culturas que você está produzindo em casa? Através de composteiras, né? Também feito em casa. Nosso professor Carlos aqui tem uma composteira em casa, né? E mostra que realmente o urbano, os cubículos urbanos que a gente mora, dá para produzir nosso próprio alimento. Ou pelo menos parte dele, entendeu? E sermos cada vez mais sustentáveis, tá? Cada vez mais sustentável. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa com relação ao consumo. Não, o que eu gostaria de pontuar é que essas mudanças no consumo, e mesmo que sutis, se a gente for pensar dentro de um impacto maior, né? Elas são e deverão ser cada vez mais reflexos de uma construção educacional que a gente vem vivendo, né? Como vocês falaram anteriormente, as gerações elas são criadas por pais que normalmente são de 2 gerações para trás, né? Então, apesar da gente ter dentro do nosso seio familiar diversos valores e aprendizados que são atrelados a 2 gerações anteriores, a gente está imerso dentro de um mundo que já produz outros valores, a gente está dentro de instituições educacionais que já apontam também novos comportamentos, novas atitudes que já são mais recentes, de gerações mais recentes, atualizadas, e que isso faz com que a gente reflita sobre o processo educacional. Como é que ele vem sendo construído, já que a gente tem 3 esferas principais aí de educação, né? 3 pilares, que, no caso, a escola, a família, né? E o próprio seio da sociedade. E aí é importante que a gente fale um pouco, que a gente reflita um pouco sobre esse papel da educação dentro desse processo de mudança no consumo e de transformação nessas gerações Y e Z, né? Como que as diretrizes internacionais, mundiais, por exemplo, podem influenciar, já que vocês citaram que, inclusive, tem marcas internacionais que já estão trazendo desfiles em novos formatos, já estão produzindo com outras matrizes energéticas, né? Então, que diretrizes mundiais poderiam, de repente, contribuir nesse processo? Bom, no caso, as ODS, né, que já foram criadas, né, elas já realmente colocam de forma genérica, abrange, né, de forma genérica essas questões aí do consumo, né, do desenvolvimento mais consciente, né, da formação realmente do pensamento do consumo mais sustentável, né. A gente sabe que é uma ilusão, e pode ter certeza, pessoal, perdão de querer decepcionar aí quem está esperando que eu fosse falar que a gente tem que reduzir o consumo, que a gente vai parar de consumir, perdão, mas eu não vou falar isso, porque os números não mostram isso. Os números não mostram isso. Os números mostram que há um crescimento não mais exponencial, louco como antigamente,
mas há um crescimento sustentado, tá, ano a ano de consumo. Mesmo havendo esse crescimento ano a ano sustentado, há uma imensa produção de resíduos, né, e precisa dar conta desse resíduo. Então, só extraindo matéria-prima, no caso, e aí algodão, enfim, dentre outras, e poluindo, como monoculturas, né, no agronegócio e tudo, poluindo o meio ambiente dessa forma, isso não dá mais certo, né? A gente já viu que esse modelo se exauriu, já era. Então, pensando nisso, os próprios consumidores da geração Y e Z, alinhados aí com os objetivos com os ODS, né, estão passando a consumir realmente mais de marcas que tenham a sustentabilidade como escopo e como objetivo, como sua missão, né? E, enfim, e tudo isso passa... Camila, volta só um slide lá, por favor. E tudo isso passa por uma conscientização do pilar central, certo? O pilar central que eu coloquei lá atrás, que seria a ODS da educação, né? Então, esse pilar sustenta todos os outros pilares, certo? Esse pilar central sustenta todos os outros ODS. A educação de qualidade, o ODS 4, no caso, para quem não sabia, mas é o ODS 4, certo? Ele vai, então, dar esse arcabouço para todos os outros ODS, seja o ODS 1, que é da erradicação da pobreza, que a gente, por sinal, publicou isso recentemente lá no Instagram, né? Seja o ODS 3, que trata do bem-estar das pessoas, o ODS 11, que coloca as cidades e comunidades sustentáveis, o ODS 14, que é a vida na água, o ODS 15, vida terrestre, enfim, todos os ODS vão ser sustentados por esse pilar central que é a educação de qualidade. E quando a educação de qualidade ela falha, a gente falha na formação de um cidadão sustentável. E aí, pula para o próximo slide, por favor, Camila. E aí sim, vocês vão ver agora o quão a educação é importante, tá? Olha só, pessoal. Pelos dados que vocês estão vendo aí no slide, só botar aqui no meu, é pequenininho, o Brasil investe 5,7% do PIB em educação. Isso é mais ou menos parecido com o que outros países desenvolvidos da OCDE, né, que é o grupo dos países mais ricos, também investe por aí 5,5%, 6%. O problema é porque o nosso PIB é muito menor do que o deles, muito menor do que o PIB da Alemanha, muito menor do que o PIB do Japão, do PIB dos Estados Unidos, né, China, enfim, que estão se destacando aí na educação, certo? Então, quando você pega proporcionalmente por alunos, aí você percebe que o nosso investimento é baixo, certo? A gente tem aí, ó, apenas $4.450 anuais investido por aluno. Isso é 54% menor do que a média dos países da OCDE. É muito baixo. 54% a menos. Então, eu coloquei para vocês que aí no lado direito do slide tem assim, 41% dos jovens de 17, 19 anos, eu acho que se quem estiver assistindo por celular, deve estar um pouquinho pequeno, mas faça um esforço de ver aí. Vocês vão ver o seguinte, 41% dos jovens de 19 anos não concluíram o ensino médio em 2017. E a gente está falando aí num percentual muito grande de pessoas, no escopo aí de 50 milhões de pessoas. Desses 51 milhões de pessoas, você tira 41%, isso dá mais ou menos 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas que estão na geração Z, tá? Que não concluíram o ensino médio. Isso é um absurdo, pessoal. É uma mão de obra incrível que o Brasil perdeu, que está jogando no lixo, na verdade, certo? E são cidadãos que poderiam contribuir na sustentabilidade do país, e eles deixam de se tornar um cidadão sustentável e passam a se tornar um cidadão miserável, um cidadão que, enfim, daquelas mazelas, né, que também acabam degradando o meio ambiente. Vice-versa, né? Ambos os lados, na verdade, né? Então, você tem o aumento da pobreza extrema, você tem aí o aumento de resíduos na cidade, porque as pessoas são menos conscientes,
E aí você fica perguntando, professor, mas eu passo às vezes em um bairro da minha cidade e vejo uma pessoa jovem, de 20 anos, colocando realmente lixo no canteiro, colocando lixo em bueiro, colocando lixo no local indevido. Possivelmente não recebeu a educação adequada, possivelmente não recebeu a informação adequada. Ele é produto do meio, ele é produto do que a gente vive hoje, desse caos no Brasil. Desse caos, principalmente na educação, pelo amor de Deus. A educação deveria ser tratada como pilar central de investimento em um país. E aqui entrando um pouco, não vou adentrar aqui em lado A, lado B, aqui na nossa política, mas todos os dois lados cometeram erro. Todos os dois lados cometeram erro. Nós avançamos muito realmente na educação superior. Avançamos muito. Institutos federais criados, cursos de pós-graduação, muita gente viajando para poder realmente se formar. Mas nós perdemos uma grande quantidade de pessoas que estavam na educação básica. E aí aqui entra esse jovem da geração Z, que foram mal formados na educação básica, desestimulados quando chegaram no ensino médio, e eles nem concluíram o ensino médio. Por isso que 41% deles foram perdidos. E aí, indo para o lado esquerdo, nesse quadrinho vermelho aí, tem algum dos motivos, né? Infraestrutura. 53% apontaram como a infraestrutura sendo aquilo que desestimula, no caso, a educação no país, né? Falta de biblioteca, no caso, né? Ou uma biblioteca de péssima qualidade, né? Que não tem muita infraestrutura, no caso, né? E aí eu pontuo aqui, para finalizar essa parte da educação, quatro em um, dentro do ensino, que várias pessoas já citaram sobre isso daí, o 4 em 1, são 4 ações para resolver um problema que é a qualidade do ensino, que seria a gestão. No Brasil falta muita gestão, a gente até investe muito dinheiro, mas falta gestão. Beleza, que muitas escolas conseguem fazer, escolas públicas, no caso aqui, conseguem fazer realmente gestão de qualidade, com indicadores, com avaliação, e ganham até prêmios, beleza. Aqui no Ceará, por sinal, nós temos várias escolas públicas que são exemplo para o Brasil inteiro, né? Mas falta, às vezes, estrutura adequada, infraestrutura adequada, metodologia de ensino que é inadequado muitas vezes, né? Lá fora já se fala em ensino sem paredes. Eu ter aulas de diversas séries, 4ª, 5ª, 6ª série junto em uma aula, né? Para poder você discutir sobre um assunto. Os mais jovens já recebendo a influência dos mais velhos e vice-versa, né? Aqui no Brasil, nunca vi isso, né? E também, com certeza, o pilar central aí é a valorização do professor. Sem dúvida alguma, sem essa valorização, essa desvalorização nos últimos anos, nos últimos 10 anos, ou mais aí, 15 anos, a gente vê uma imensa desvalorização do professor. Certo? A gente vê aí que os salários são defasados, não há formação continuada, a formação de liderança de professores não existe, praticamente é muito baixo isso, né? Até existe, mas é muito baixo. E o tal do empoderamento do professor está faltando. A gente tem professores que entram em sala de aula fracassados, derrotados, já perderam a guerra, entendeu? Já perderam a batalha, no caso, né? Então a gente vê, eu converso às vezes muito com colegas da minha faculdade que se tornaram professores da escola pública, que estão às vezes em outro estado também. Eles falam, olha, às vezes eu vou lá para poder ser o meu salário, cara. Eu vou lá para poder dar a minha aula, fazer o meu melhor, e no final do mês ter meu contra-cheque pago. Mas o objetivo principal, que são projetos, ações, não existe. O que move uma pessoa dentro de uma empresa, pessoal? Tem que tratar agora uma escola como se fosse uma empresa. Por que algumas empresas são tão bem-sucedidas? Porque há exatamente tudo que eu coloquei aqui. Tem infraestrutura, vamos supor, empresas que sejam bem-sucedidas. Tem uma bela infraestrutura, tem processos bem definidos, né, metodologias bem definidas. Volta lá, Camila, por favor. Tem processos bem definidos, tem... deixa eu ver qual foi o quarto. Gestão bem definida e valorização do profissional. Né? As pessoas são valorizadas não só pela sua remuneração, mas sim pelo que pode transformar, o que você pode causar de transformação em outras pessoas ou na própria empresa, projetos, no caso. Falta isso. Quando você não tem isso bem estruturado na educação e o Brasil está longe,
E para atingir o ODS 4 daqui a 10 anos, eu afirmo para vocês, eu posso afirmar para vocês com toda certeza que, infelizmente, com o maior peso no coração, o Brasil não vai atingir o ODS 4. E o Brasil não vai atingir o ODS 4, talvez, nos próximos 15 anos. O Brasil não vai atingir nesse ritmo que vai nos próximos 15 anos, perdão. Tem que se fazer muito mais, mas muito mais mesmo. Tomar realmente o professor como mola mestre aí, né? Como impulsionador realmente aí de desenvolvimento e formação desses novos, das próximas gerações, né? Bom, Camila, por favor, passa. E aí é um ponto que a Rebeca Otero, que ela é coordenadora da Unesco aí aqui no Brasil, ela coloca que a meta, no caso da ODS 4, a meta 7, né, da ODS 4, que enfatiza que a educação está diretamente, uma boa educação está diretamente ligada à formação de um país sustentável, né? Então ela já coloca isso daí, e aí pula pro próximo slide. E a gente vai ver que os 20 países com melhor desenvolvimento sustentável, pega aí, pessoal, dá uma olhadinha aí, ó. Os 20 países com melhor desenvolvimento sustentável do mundo são os países que têm a melhor qualidade do mundo, pessoal. Há uma relação direta entre educação de qualidade e formação de um cidadão sustentável. Vou para vocês, um cidadão sustentável, ele é acima do cidadão ético, ele é muito mais complexo, muito mais difícil a sua formação. Então, Suécia, Dinamarca, Noruega, olha só o top 10. O Brasil, sabe em que posição está? 57º. Na rabeira, lá atrás, entendeu? Estamos muito longe, muito longe. É isso, pessoal. Professor Carlos? Bom, eu queria fazer um adendo, inclusive falando um pouco desses dados, professor Leonardo, com relação à Unesco, e quando você ocupa a 56ª, 7ª de 66 países, voltados, né, a uma leitura de geração Z, que é a futura geração a ser empregada e também a sustentar as outras aposentadorias que virão, né, porque são economicamente ativas. Quando você faz com que o nível de evasão aumente, representando 70%, das crianças não terminarem o ensino primário, você faz a seguinte coisa: você perde um tempo muito grande para, além dessas pessoas voltarem, delas atingirem de novo o ápice em termos de qualidade profissional para poder novamente atuar no mercado de trabalho, porque ela vai perceber, e as pessoas vão perceber a seguinte coisa: ela entra muito tardia e ela vai sair muito cedo. Ou seja, quando ela mal entrar, a geração alfa, que é de 2010 para cá, é a que vai ser a bola da vez. Então, esse delay que acontece por conta da evasão, o Brasil pode estar aí entre os principais países que mais aplicam, né, o seu PIB na educação, porém a gente perde a qualidade, a gente também perde em termos de o quantitativo, a qualidade e a quantidade por pessoa. Então, esses 70%, quando a gente fala de pessoas que estão deixando de entrar no ensino fundamental, isso dados da Unesco aí de 2005, de 2010, que ainda está nesse período que constrói a geração Z, você fica vendo o quão importante é os diálogos a respeito da educação. E falar desse tópico que agora vocês estão vendo sobre os 20 melhores países em termos de educação, e eles tornam esses seres, esses cidadãos, como cidadãos sustentáveis, mais complexos e completos do que os somente éticos, como já anteriormente falado, que eles vão utilizar a tecnologia. Então, vocês podem ver já no próximo slide que a tecnologia está inerente hoje. Por favor, Camila. Um atrás, por gentileza. Que essa tecnologia hoje ela está inerente às redes sociais. Então, hoje você vê o empoderamento da geração Z na participação, principalmente daquilo que já foi discutido, a gente não precisa
repetir, que é a questão do meio ambiente, e que você vê também a participação das outras. Porém, em termos de você ser mais efetivo, objetivo e alcançar os objetivos, você consegue ver aqui nos 2 exemplos que nós trouxemos a vocês, o Fridays for Future, né, que são as sextas-feiras para o futuro, e também um programa que aqui a gente coloca como exemplo, que é da ONU, e que você pode trazer perspectivas como o Brasil, uma biopotência, que você vê pelas pessoas que aí estão, que são de outra geração, como uma área de convergência de interesses. Todas aqui, pessoal, elas trabalham educação. Todas aqui, elas trabalham engajamento. E elucidação, seja internacional por uma ou nacional por outra, desses posicionamentos transgeracionais que vão converger no tema do meio ambiente. Então, para o próximo slide, nós vamos conseguir perceber que existem já pesquisas, a gente trouxe da Forbes de 2019, que dentro dessas várias cores que vocês percebem aí no gráfico, que existe uma fragmentação enorme. Mas vamos dar nome aos bois. Vamos prestar atenção do que está inserido no quadrado vermelho, no quadro vermelho, que é justamente as gerações Y, X e o Baby Boomers, e quais são as preocupações deles com relação às suas gerações, mais do que o momento hoje os coloca para ter determinada preocupação. Então, nós conseguimos ver nas porcentagens abaixo que o verde, que representam nós da geração Y, ok? Como aqueles preocupados com a perda da biomassa, a perda e a extinção das espécies, e que a azul, a geração X, somente com resíduos sólidos, e 38% a vermelha que é o Baby Boomers, com as mudanças climáticas. Então, você pode ver que a geração Y, que nós trazemos aqui como de 40%, que é o gráfico aí, que bota o verde, a cor verde, que ele se preocupa com uma possibilidade muito mais global e ampla. Ou seja, se você está preocupado com a extinção das espécies, é porque você está preocupado com o aquecimento global, com o crescimento também da poluição nos rios, nos oceanos, nos riachos, nos lagos e lagoas, e você tem um pensamento totalmente convergente para uma geração as outras. Ou seja, o nosso envolvimento ambiental, mesmo que converja nas redes sociais, ele está extremamente fragmentado. E aí a gente consegue perceber e complementar e comprovar mais ainda no próximo slide, que é um estudo de primeira mão, publicado por Severo e colaboradores agora no ano de 2020, que você consegue perceber 4 grandes células. E essas células são de responsabilidade social, a outra de responsabilidade social e ambiental, consciência ambiental e também de consciência e responsabilidade ambiental para esses 4 grupos, ok? Então, para a responsabilidade socioambiental, nós temos o maior envolvimento das 4 gerações nas redes sociais. Porém, basta chegar na responsabilidade social e ambiental, consciência ambiental e as atividades práticas, que a gente começa a ver um decréscimo da atuação dessas gerações. Ou seja, são gerações, como o próprio professor Leonardo falou, elas possibilitam o engajamento, o incentivo para as mais atuais, como a Y e Z, principalmente a Z, e que você vê que quando chega no aspecto prático de você ser ativista, de você colocar a mão na massa, os índices eles vão sendo decrescentes. Ou seja, os estudos geracionais com efeito para o âmbito ambiental, usando as redes sociais, inclusive nos mostra esse ponto, comprovando mais ainda que existem gerações de envolvimento, porém não de engajamento. E esse engajamento vai ficar muito mais presente no ativismo nas redes sociais do que aquele ativismo que se diz real, porém ele é utópico. E aí, para complementar esse tema da educação, no próximo slide, nós vamos perceber que
A geração Z, de fato, ela é aquela geração que está nas redes sociais, fazendo-se presente, como também ela é ativista e ela está na realidade colocando a mão na massa. Motivados pela geração Y, daquilo que ela não conseguiu fazer, e muito mais daquilo que deixou a geração X e a Baby Boomers. Então, nós temos aqui a Greta Thunberg, que acredito que vocês já tenham escutado falar, é uma ativista para a área climática da Suécia, e ela tem apenas 16 a 17 anos, e ela começou no ano de 2018 a fazer uma greve escolar, ok? Na frente, não foi mais a escola, durante o período de setembro a outubro, na frente do parlamento sueco, para chamar a atenção sobre a questão das mudanças climáticas. Então, a partir daí, ela começou a ganhar notabilidade pela essa arquitetura, essa coligação que existe, essa simbiose que existe dessa geração perante as redes sociais, que ela conseguiu fazer com que esse ativismo tomasse proporções globais. Então, da forma como a gente pode ver, o empoderamento da geração Z também chegou no Brasil. Então, nós temos a Voz do Brasil, com o nome de Juliana, Nayara, Ana Gil, Tuá e Manu, que hoje representam as 200 crianças e também adolescentes que estão trabalhando em prol dessa voz da geração Z. Essa geração Z que, por educação, elas perceberam, e pelo acesso, perceberam a importância de quê? Do que as outras gerações não deixaram e que ela não terá futuro se ela não for ativista. Então, elas estão em meio a uma sociedade, em meio à crise, e que elas estão vendo que o futuro delas, se elas não atuarem, elas vão entrar em colapso. Então, é interessante ver essa conectividade da educação dos países, porque a Greta, assim como nós vimos, né, professor Leonardo, no ranking, a Suécia é o primeiro lugar do mundo, ou seja, não só em educação, mas de gerar pessoas sustentáveis, e ela é uma. Então, quantos outros países tomaram né? Exatamente, e se empoderaram disso, se engajaram primeiramente, se empoderaram e hoje atuam. Então é bacana e é bonito de ver que, de fato, essa geração Z veio para ficar, mas veio também para deixar um legado. Para a próxima, por favor, professora. Até eu ia comentar isso exatamente agora, né, de questionar qual seria, então, o legado dessas gerações que estão na ativa agora, sobretudo a Y e a Z, para as próximas gerações, que no caso é a geração alfa, né, que já tem nome, inclusive. Então, qual seria esse legado para a geração alfa? Qual é a realidade que eles vão poder encontrar? É uma realidade sustentável? Ou é uma realidade que esse assunto vai continuar sendo discutido e que poucas mudanças serão feitas? Quer que vocês... Colocado em prática, né? Bom, em termos de legado, a geração Y já deixa hoje, perceptivelmente, um legado muito grande para a geração Z, e é você ser conectável, de você poder trocar ideias, de você ser global, mas de você agir. Porém, o legado do crescimento e essa soma da Y e Z para a alfa é que a alfa vai ser orgânica. Ela não vai saber mais o que é o mundo online e o offline. Ela vai estar totalmente inserida. Ou seja, o legado da Y e Z em termos ambientais sustentáveis, ok? Ela vai nascer com isso, porque a educação dos irmãos, dos pais, dos tios, que são justamente da geração Z e Y, já trazem isso na veia para dentro de casa. E aí a gente remete àquele dado anteriormente da questão da família, do perfil das famílias futuras que se estabelecem. Porém, professora, não é só isso não é o suficiente, não é só dizer o que deixamos para a geração alfa, mas e os desafios que ficam? Os desejos e sentimentos, que é aquilo que provavelmente nós ainda alcançaremos. Mas por ainda alcançar,
nós temos desafios. E esses desafios, eles acabam nos motivando porque a geração Y, ela quer deixar o mundo melhor, enquanto a Z quer liderar a mudança. Uhum. Mas para a Alfa, ela quer mudar tudo do que foi herdado. Então, ela quer fundir o mundo. Então, esse conhecimento, esse desafio, vindo dos anteriores, é porque ela precisa recriar um mundo que já não veio só melhorado da Z e da Y, mas também a Z e a Y têm impactado. E esse acumulativo é o que nós vamos precisar aí se sobrepor e ficar atentos a esses desafios, pauta dessa webinar também, que está já no próximo slide, que é transcender o estímulo à educação socioambiental. Pessoal, é transcender. Então, quando a gente fala essa questão do estímulo, é para nós tentarmos horizontalizar e não verticalizar, porque o verticalizar nós estaremos ainda sendo seres que só vamos nos tornar sustentáveis se nós tivermos acesso à educação. E hoje, ter isso daí é ainda colocar na escala de ranqueamento. E aí, o ranqueamento é parte do que o marketing diz, que o consumo diz, e nós não precisamos mais falar disso. Nós temos que consumir a educação socioambiental de maneira transversal. Então, é por isso que é um dos nossos grandes desafios a esse estímulo, fazer com que as bases nacionais curriculares tenham isso nas escolas. Hoje é uma pena você ver apenas algumas escolas ainda particulares estimularem suas crianças, né? Muito ainda incipiente, né? Tímido. Então, temos esse desafio. O outro, com relação à questão dos comportamentos que nós temos que ter diariamente em um novo padrão. E aí, esse novo comportamento, ele vem falando daquilo que o professor Leonardo colocou tão bem, com parte a questão do nosso consumo, que é consumir para viver, e não viver para o ato de consumir. E, além disso, fazer com que o teu comportamento de casa vá ao empresarial. Por isso que nós precisamos ter a gestão ambiental, a gestão empresarial com o melhor desempenho ambiental, que isso só vai lidar a partir das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Mas só que, professor, não adianta colocar esses 3 e outros mais. Nós só, de fato, vamos compreender, em termos de geração, quando nós nos engajarmos. E a palavra sinônimo de engajamento é o voluntariado. Sem o voluntariado, nós não vamos conseguir entender o que é essa nova geração, o que eles fazem e o quanto que eles precisam de nós. É verdade. Esse é o último slide, né, professor? Exatamente. Então, pronto, professor Leonardo, pode falar. Só dar um comentário aqui, certo? Lembrar de volta. Não sei se vocês têm percebido, pessoal, nessa pandemia, que a gente vem tendo algumas reflexões aqui, e eu não tinha... Bom, como eu não acessava muito, né, as minhas redes sociais, eu confesso que deixava ela de lado, pensava que dali era coisa para pessoa bem mais jovem do que eu, ou seja, o pessoal da geração Z, no caso, né? E quando eu via o conteúdo que estava sendo produzido pelo pessoal da geração Z, né? Confesso para vocês, do fundo do coração, que eu menosprezava. Menosprezava no sentido de... isso é muito baboseira que estão falando aí, é muito simples, entendeu? E na verdade, as mudanças, elas vão acontecendo a partir do simples, cara. Né? Não é complexo. Se eu falo muito complexo, poucas pessoas vão entender, né? Então, essas pequenas mudanças, elas realmente partiram do simples. E aí, quando eu comecei a adentrar mais nas redes sociais aí que o Carlos comentou, eu percebo que nós colocamos a nossa veia política
para dentro das redes sociais, quando eu coloco nossa via política no sentido de defender aquilo que a gente acredita. E o que a gente acredita é que os próximos 10, 15 anos podem ser incríveis para a sustentabilidade e para a responsabilidade social. Então, pipocou gente aí no YouTube, no Instagram, LinkedIn, entendeu? Comentando, colocando conteúdo sobre isso, sobre do mais simples ao mais complexo, entendeu? Mas o que eu percebo é que os grandes impactos vêm a partir da simplicidade que vai sendo colocado, né? E antigamente a gente via as redes sociais como uma vitrine de pessoas da moda, de atores, atrizes, no caso, e de repente temos uma vitrine de conteúdos, na verdade, que atraiu muitos líderes, no caso, ou aquelas pessoas que têm uma propensão à liderança, né? E que muitos desses líderes são da geração Z, tem 20 e poucos anos, 20 anos, 21 anos, entendeu? Falando sobre sustentabilidade, sobre defesa do meio ambiente, sobre a queimada na Amazônia, sobre queimadas aqui da Caatinga, sobre a proteção das dunas, no caso, né? Isso do que eu estou lembrando aqui, entendeu? E de vários PLs aí, no caso, do Congresso, votando, mesmo em meio à pandemia. Cara, eu achei isso incrível, né? É incrível, realmente, como a gente consegue fazer nossa manifestação política do que a gente acredita, realmente, pelas redes sociais, e é um instrumento muito poderoso, muito poderoso. E a gente, então, está tardiamente, né, meninos? Tardiamente entrando aqui nessa seara, né? Mas correndo atrás para poder alcançar o pessoal da AZ que está à frente da gente, com a nossa experiência, expertise que a gente já vem aí de caminhadas e anos de bagagem aí. E, de fato, como o Carlos colocou aí, sair um pouco do papel e entrar mais na ação, né? Então, a gente fazendo essa live aqui, a gente chegou a ter aqui 20 e poucas pessoas aqui na live, no pico aqui, e agora até o final que vocês estão aqui agora, vocês serão divulgadores desse pensamento para outros 20, para outros 20, para outros 20, e aí vai, né? Então, ganha força, as marcas perceberam isso, a força da geração Y e Z, que são mais pé no chão, mais conscientes, e pode ter certeza, pessoal, escrevam aí, certo? Para depois falar assim, realmente o professor Leonardo comentou isso há uns 5, 6 anos atrás. Teremos a sociedade mais criativa, inclusiva, diversa e sustentável da história nos próximos 10 anos. Pode ter certeza. Os próximos 10 anos serão incríveis para a sustentabilidade. É óbvio que a gente precisa colocar pessoas alinhadas com o que a gente acredita. Não adianta nada a gente ficar aqui só nas lives. E ontem a professora Márcia fez uma live brilhante com o Kelson, tratando sobre política, e tudo perpassa pela política, cara. Não adianta nada a gente não colocar nenhuma liderança que esteja ali, que não, vamos supor, a gente vote em lideranças políticas que não estão alinhadas com a sustentabilidade, esperando que o cara faça alguma coisa alinhada nesse sentido, e não vai acontecer. Então, a gente precisa realmente ficar de olho, e eu já estou de olho em algumas lideranças jovens da geração Y e Z, por que não da Z também, que tem um poder de comunicação e de persuasão muito alinhado com a sustentabilidade, que aí sim a gente vai começar a colocar em prática da cúpula para baixo, né? Não adianta nada a gente ficar aqui de baixo para cima gritando e realmente não vai acontecer. A gente precisa realmente fazer, e as redes sociais são muito poderosas para cobrar e para colocar essas lideranças, né? Lá, só para encerrar aqui minha fala, é igual a empresa. Não esperem que uma empresa seja sustentável se os líderes da empresa não são cidadãos sustentáveis. Uma empresa é formada de quê, pessoal? Só de equipamentos, insumos, de infraestrutura? Não. Ela é formada principalmente de pessoas que produzem. Se essas pessoas não estão alinhadas com a sustentabilidade, mesmo que nada.
Então, precisa que a diretoria comece a se alinhar com a sustentabilidade, precisa que as lideranças estejam alinhadas com a sustentabilidade, definir diretrizes e planos para aí sim o pessoal dos escalões menores começarem a implementar no seu dia a dia. E esses colaboradores levarem isso para o seu cotidiano, na sua vida pessoal. Já que hoje em dia, na nossa geração YZ, cotidiano e profissional, tudo se mistura hoje em dia. Tudo se mistura. Não existe mais esse negócio de, minha vida profissional, minha vida pessoal. Está tudo misturado hoje em dia. Com a tecnologia misturou tudo. Então, essa é a minha mensagem final, as minhas considerações finais já aqui. É isso aí, pessoal. Realmente, a gente tem um desafio muito grande na nossa geração e as próximas também continuarão com esse desafio, liderando esse desafio, né? É importante a gente frisar que não é necessário a gente se colocar em caixinhas, se categorizar dentro dessas gerações, né? Esses estudos, esses pensadores teóricos que elaboraram essas divisões, essas esferas geracionais, eles estão elaborando isso para facilitar o nosso entendimento, para facilitar o nosso convívio, facilitar a nossa compreensão uns com os outros, e a partir disso existir a mudança. Né? É óbvio que vão ter pessoas que vão ter nascido teoricamente dentro de uma geração, mas vão se sentir com o comportamento de outra geração, né? Inclusive há divergências teóricas nessas categorizações, justamente por isso, porque estamos passando por um processo transitório, né? De intensa transição, na verdade, aonde, sobretudo, a geração Y, no quesito sustentabilidade, é a que pegou o assunto de proa, vamos dizer assim, né? Porque até então a geração X ouvia falar sobre os problemas ambientais, mas aquilo não foi capaz de sensibilizar ainda aquela geração. Então, a geração da Y para frente é que realmente essa temática veio ganhar força. Como vocês colocaram aí por algumas vezes, às vezes a gente sente que faz parte do discurso e não da prática, né? E isso se justifica justamente porque estamos nessa transição, né? Onde a gente precisa reforçar o nosso posicionamento educacional, reforçar o nosso posicionamento político, como o professor Leonardo colocou muito bem aí, né? De saber escolher quem nos representa politicamente, de sabermos nos posicionar melhor eticamente, enquanto cidadãos, enquanto responsáveis por essa casa aqui que a gente vive, essa grande casa que é o planeta Terra, né? Então, para a gente finalizar aqui, não sei se o professor Carlos ainda tem alguma coisa para falar também. Não, na verdade, eu já tinha feito as considerações finais, já ali partindo dos desafios. Uhum. Então, a gente pode tomar assim como lição que realmente essas transições de geração, elas vêm mais do que reforçar o que na sociologia já se fala desde sempre, que o comportamento, a construção social é o que modela a nossa vida na Terra, né? E nós, como parte desse meio natural, que aí agora a gente chama de meio ambiente, entendendo o ser humano como parte desse meio, nós somos, sobretudo, os responsáveis por essa manutenção e essa construção da vida na Terra, né? Então, espero que durante essa live vocês tenham conseguido absorver. Realmente é um assunto muito complexo, que dá muito pano para manga, tem muita pesquisa sobre o assunto, muita gente fala sobre isso, e que realmente envolve muitas esferas de conhecimento, né? E é porque nós tentamos aqui trazer o foco para a sustentabilidade, mas daria para falar dias, horas, semanas aqui, né? Então, no mais, agradecer a presença de todos que participaram, aos que ainda estão aqui, os guerreiros, né, que permaneceram até agora, os que passaram um tempo e já estão ausentes, mas agradecer a todos que, de alguma maneira, fizeram parte desse momento.
A gente, agora que estamos com o nosso canal, vamos continuar intensamente com essas produções de conteúdo aqui, juntamente com vocês, para a gente fomentar cada vez mais essas discussões em torno da gestão, da sustentabilidade. E a gente aguarda vocês no próximo webinar, no nosso próximo vídeo, que os meninos já deram aí o spoiler que vai ser sobre moda sustentável. E então, esperamos todos vocês novamente, tá certo? No mais, boa noite, nos despedimos, né? Se os meninos ainda tiverem alguma coisa para falar, mas se não, até breve, pessoal. Só agradecer a todos mesmo aí, né, por ter participado. E hoje o sunset não foi tão também nublado hoje, né? Mas sunset é sunset, cara. E sunset com pessoas bacanas, inteligentes aí, daqui é melhor ainda, entendeu? Obrigado, pessoal. Beijo. Obrigada. Né? E até o próximo aí, tá bom? Pessoal, gostaria de agradecer também, e inclusive, se ainda os professores permitirem, se alguém tem dúvidas, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui para nós, para a gente já encerrar, né, aí a nossa segunda webinar com relação a esses eventos e temas sobre sustentabilidade. Então, vocês podem ficar à vontade para poder fazer essas perguntas. Caso não, nós agradecemos muito a presença de vocês e que as próximas lives vocês continuem aqui conosco, porque nós estaremos sempre trazendo temas quentes, né, temas que são saídos agora do forno, ou seja, para a gente poder aí trazer discussões e vocês puderem levar para onde vocês quiserem, para onde vocês quiserem também ser propositores de novas discussões, sabendo que existem 3 pessoas extremamente comprometidas e motivadas a falar de tal temática, ok? Então, agradeço a todos e é isso. Tchau, galera. Boa noite. Tchau, pessoal. Até a próxima. Aguardamos todos. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, curta esse vídeo. Em breve a gente também publica pedaços lá no Instagram, né? Editado. Sim, com certeza. Obrigada. Abraço aí. Até mais, Camila, Carlos. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, meninas. Até mais.